Você que está acompanhando este acampamento, você que acompanhou as pregações desta manhã, do dia de hoje, o padre João Henrique esteve trabalhando conosco e refletindo sobre a realidade da quebra de qualquer muralha pela força do louvor. No primeiro momento da manhã, nós meditamos sobre isso. A força e o poder do louvor para destruir as muralhas, especialmente dentro de nós. Depois, a segunda pregação, o padre trouxe a realidade da misericórdia de Deus, como esta força capaz de destruir a maior de todas as muralhas, o pecado em nossa vida. E agora, nesta parte da tarde, nós queremos compreender que para proclamarmos a quebra de qualquer muralha em nossa vida, nós precisamos passar pela experiência da cruz. Você que está em casa e sempre acompanha as pregações nesse lugar no Rincão, você tem no fundo da imagem do pregador o crucifixo, porque ele sempre nos acompanha. Nós não podemos pregar uma outra verdade, nós não podemos pregar a palavra de Deus se não for a partir desta experiência, porque foi justamente esta experiência da entrega total de Cristo na cruz por nós, que eu e você podemos cantar com o Ministério de Música que as muralhas cairão. Porque se não for pela realidade da cruz de Cristo, nós não conseguimos derrubar nem um tijolinho. Se você não acolher na sua vida o mistério da cruz de Cristo, como este salto, como esta graça, como esta dádiva de Deus para a sua libertação e para quebrar as muralhas na sua vida, como eu disse, você não destrói nem um tijolinho. Você não é capaz de transpor nenhuma dificuldade. Porque, em primeiríssimo lugar, e de modo muito particular, as muralhas na nossa vida caem pela graça de Deus. É claro que existe da nossa parte o nosso esforço humano, existe da nossa parte a nossa luta, o nosso suor, a nossa lágrima, para vencer as nossas muralhas pessoais e também comunitárias. Mas eu quero dizer, meus irmãos, no início desta pregação, que a quebra de qualquer muralha em nossa vida é pela graça de Deus. Porque a maior das muralhas, como eu falei, que é o pecado, e aqui nós podemos apontar o pecado original, ele foi quebrado pelo grande dom do Pai. Qual é o dom do Pai? Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi através de Jesus Cristo que foi quebrada a muralha do pecado original e nós temos acesso a Deus. Nós podemos cultivar esta amizade com Deus, nós podemos cultivar um relacionamento com Deus, um relacionamento de filhos. Nós não somos escravos, nós já passamos da situação de escravos, hoje nós somos livres, fomos constituídos como filhos muito amados de Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pega comigo a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 14. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 14. Efésios 2, 14. A palavra nos diz: de fato, Ele é a nossa paz. De dois povos fez um só povo, em sua carne, derrubando o muro da inimizade que os separava, e abolindo a lei com os seus mandamentos e exigências. Ele quis, assim, dos dois povos, formar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz e reconciliando os dois com Deus em um só corpo. Presta atenção. Mediante a cruz, na qual matou a inimizade. Eu não sei como está na sua versão,
Mas pegue o final junto comigo. Mediante a... Não ouvi, nem quem está em casa. Mediante a cruz, na qual matou a inimizade. Palavra do Senhor. Nós às vezes temos medo de falar essa palavra, né? Ela sai com a dificuldade quando nós temos que assumir que foi através da cruz de Cristo que o muro da inimizade ele foi derrubado, meus irmãos. A sociedade moderna de hoje tem medo da cruz. A sociedade de hoje não quer um discurso da cruz, mas quer um discurso da conveniência, o discurso do pare de sofrer, chega de sofrimento. Infelizmente, muitos cristãos deixaram de lado do conteúdo da sua pregação a cruz de Cristo e abandonaram de lado. Mas a palavra nos diz que é mediante a cruz de Cristo na qual matou a inimizade. O contexto da cruz, meus irmãos, antes mesmo do Império Romano adotar esta forma de punição, o Império Persa já utilizava a realidade da cruz para realizar situações de tortura, de punição, de suplício. O Império Persa já utilizava esta realidade da cruz para a realidade da punição. Daí, a partir do Império Persa, o Império Romano adotou esta conduta para também realizar as realidades dos tormentos que eram aplicados aos bandidos, e especialmente aqueles bandidos que tinham cometido um crime bem grave, como foi o caso daqueles ladrões, e Jesus Cristo também foi colocado no meio disso. Também a realidade dos romanos acabou adotando a cruz como uma exposição ao ridículo, porque o sujeito passava ali horas pendurado naquela cruz, e mesmo depois de morto, o seu corpo ficava apodrecendo naquela cruz para ser causa de exposição ao ridículo da pessoa e da família daquela pessoa. Só para vocês entenderem que o contexto antes de Jesus Cristo é esse. Porque hoje nós precisamos compreender que a partir do evento Jesus Cristo, meus irmãos, a concepção cristã sobre a cruz é o sinal da nossa salvação. Porque a cruz não está vazia, existe alguém nesta cruz, Jesus Cristo está na cruz. Justamente porque se você tirar Jesus Cristo da cruz, ela perde o seu sentido. Ela vai ficar só como algo punitivo. Ela vai ficar só com esta realidade de tortura, de ridículo, de exposição, de fracasso. Mas quando Jesus Cristo está na cruz, nós temos um sinal da nossa salvação. Eu digo para você que veio viver este acampamento conosco, se você tirar Jesus Cristo da sua vida e do sofrimento que você vive hoje, da muralha que você enfrenta hoje, acabou. Você está fadado ao fracasso. Você vai fracassar, porque se no seu sofrimento você não abraçar o mistério da cruz de Cristo e não unir esse seu sofrimento ao mistério da cruz de Cristo, você vai penar, você vai chorar, você vai sofrer e não vai ter vida. Jesus Cristo está na cruz, e Jesus Cristo é o Redentor da humanidade. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Jesus Cristo quer apontar para cada um de nós e quer ensinar a cada um de nós a transpor as realidades do tempo presente em vista da ressurreição, meus irmãos, em vista do que nos espera depois da cruz, depois do sofrimento. Diz a carta de João Paulo II, nosso querido, saudoso Papa João Paulo II, a Redemptor Hominis, lá no número 18, que o Redentor do homem nos ensina a transpor as fronteiras desta temporalidade. Porque se você não compreender que os sofrimentos do tempo presente, eles vão passar, você vai conseguir transpor isso, você vai ficar parado no seu sofrimento. Você vai parar na sua limitação, você vai parar na sua cruz, você vai parar na sua muralha. E eu volto a repetir, você não vai transpor nem uma lajota, nem um tijolo, que dirá uma muralha. Você não vai conseguir, você vai parar em qualquer coisa. Mas o nosso olhar hoje
é para Jesus Cristo. O nosso olhar hoje é para este mistério da cruz, que aparentemente para nós é um escândalo. Meu Deus, o Filho de Deus fracassado, o Filho de Deus morto, mas depois da cruz veio a ressurreição. E na sua vida você precisa proclamar hoje que depois dos teus sofrimentos, depois da tua luta, depois de tudo que você tem vivido, você vai encontrar a ressurreição. Diga para quem está do seu lado: depois da cruz, a ressurreição. Eu ouvi de um padre anteontem, ele dizia assim: na cruz, com olhos pascais, em meio ao sofrimento, mas com os olhos pascais, com o olhar da ressurreição. Porque chega, meus irmãos, de ficarmos com esse discurso: por que Deus me abandonou? Por que será que aconteceu isso na minha vida? Justo eu que amo tanto a Deus, eu que busco tanto Deus, eu que rezo tanto, que peço tanto, que vou à missa, que comungo, que confesso. Por que, meu Deus, isso foi acontecer comigo? Onde eu estava? O que eu fiz para aparecer essa muralha na minha vida? Por que, Senhor? Para que o Senhor quer esse sofrimento na minha vida? Por que agora essa doença, essa enfermidade? Tire os olhos disso, meus irmãos. Se nós ficarmos com esse olhar fatalista nessas situações, nós não vamos enxergar a graça que está depois dessa situação. Eu também vivi na minha vida momentos em que eu pensei assim: onde está Deus? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso com a minha família? Quando há anos atrás, estava com 11 anos, meu irmão tinha 15 anos, meu irmão foi atropelado na rua de casa, trabalhando. Nós éramos açougueiros, fazíamos entrega de carne na cidade toda. E aí, numa tarde de sexta-feira, meu irmão sai de casa com as entregas atrás na bicicleta e é atropelado na rua de casa. Quantas vezes eu perguntei para Deus naquela situação: por que isso aconteceu na minha família? Por que o meu irmão morreu assim? Por que isso aconteceu? Eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui, que já perderam pessoas queridas, que já passaram por situações dolorosas como essas ou piores do que essas, muitas vezes se perguntaram no seu interior: por que, meu Deus, isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Mas, meus irmãos, é preciso que abramos os nossos olhos da fé e entendamos a situação num todo. Eu não posso ficar só com o fato em si. Durante muitos anos, eu fiquei com o fato em si e cultivei no meu coração, saibam vocês, um ódio terrível em relação àquele motorista que matou o meu irmão. Quantos anos eu cultivei o ódio no meu coração por causa daquele homem? E quanto isso me prejudicou, quanto isso me fez apodrecer por dentro, quanto isso me distanciou de Deus, quanto isso me tirou a paz, e tirou a paz da minha família também. Quanta situação nós vivemos por causa disso. O ódio, a mágoa, o ressentimento, por causa da situação, porque eu parei na situação. Foi uma situação fatalista que aconteceu, foi um erro humano, sim, um descuido, mas existem outras realidades presentes na realidade do sofrimento que nós precisamos compreender, meus irmãos. Acima de qualquer sofrimento, o meu olhar precisa estar voltado para a sublimidade do amor divino dado na cruz por Jesus Cristo. Porque eu falei, se você tirar Jesus Cristo das coisas que aconteceram na sua vida, fatos traumáticos, dolorosos, perdas, doenças, enfermidades, seja a muralha que for, se você tirar o mistério do amor de Cristo desta situação, você poderá colher coisas muito piores do que eu colhi. Você poderá colher no seu corpo enfermidades que você vai somatizando, enfermidades falsas que você foi amputando no seu corpo, imputando no seu corpo, por causa da falta de perdão, por causa do ódio que você conservou contra o próprio Deus, por causa do seu fechamento à graça de Deus, devido àquela situação. Tire os seus olhos da situação, coloque os seus olhos em Deus,
e na manifestação do amor dele por nós, manifestado em Jesus Cristo. Somente quando eu experimentei a graça da cura interior e assumi que eu precisava perdoar aquele homem, Deus começou a agir na minha vida. Deus estava comigo sempre. Eu é que causei a separação em relação a Deus. Eu é que me afastei dele. Eu é que evitei Deus muitas vezes. Eu é que me afastei da igreja. Eu que deixei de rezar. Mas hoje, a palavra está nos chamando. É mediante a cruz de Cristo que Ele mata toda a inimizade. É mediante a cruz de Cristo que nós temos a redenção de todas as realidades humanas da nossa vida. Porque, meus irmãos, Jesus Cristo não prometeu vida fácil para ninguém, tá? E se vocês vieram na Canção Nova buscando uma solução mágica, tá? Buscando uma fórmula para derrubar essa muralha da tua vida, infelizmente você veio no lugar errado. Porque nós anunciamos Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. E eu quero lembrar você que lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 34, Jesus foi muito claro, Jesus foi extremamente claro, dizendo que aquele que quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua e depois siga-me. Tome a sua cruz e depois siga-me. Jesus não prometeu vida fácil. Jesus foi bem claro quando ele disse: no mundo vós tereis aflições, no mundo vós sereis perseguidos. Jesus foi bem claro quando disse que a porta é estreita. Ele foi muito claro, meus irmãos, e eu preciso ser claro com você. A porta é estreita, vão existir tribulações, vão se levantar muralhas no seu casamento, na sua vida familiar, na sua situação de trabalho, de emprego, na sua vida pessoal, afetiva, vão se levantar as muralhas, mas o olhar precisa estar na sublimidade do amor divino dado na cruz por Jesus Cristo. Vocês acham que Jesus não experimentou sofrimento? Vocês acham que foi fácil para ele? Não. Vocês sabem muito bem que o Pai, ele entregou inteiramente o que ele tinha de melhor, que era o Filho, por causa de mim e de você. E também, por sua vez, Jesus Cristo entregou o que ele tinha de melhor, que era a própria vida, por causa de mim e por causa de você. Lá na passagem do Getsêmani, você vai lembrar muito bem comigo, quando Jesus está ali no Horto das Oliveiras, Jesus está sofrendo, meus irmãos, no Getsêmani. Jesus não está fazendo teatro. Jesus não está brincando com a nossa humanidade. Jesus está experimentando na sua carne, na sua própria carne, o muro que eu e você levantamos em relação a Deus. Jesus está experimentando no seu próprio corpo o que eu e você acabamos causando, a inimizade com Deus, o rompimento da nossa amizade com o Pai. Quando Jesus ali experimenta o abandono, você acha que foi fácil para Jesus? Quero perguntar para você, bem sincero. Ele que começou sendo seguido por uma multidão, talvez em momentos muito maiores do que essas que estão aqui, uma multidão maior. Tantas pessoas o aclamavam, tantas pessoas corriam atrás dele, por causa das curas, dos sinais, dos prodígios, por causa da sua palavra de poder, de força. Quantos que foram atrás de Jesus? A multidão. Quantos que experimentaram, não, eu quero te seguir? Os discípulos que disseram sim para Jesus, que se colocaram no seguimento do Senhor. Começou com 72 dos discípulos, depois enviando mais propriamente os 12 apóstolos, e aí a coisa foi se afinando, porque lá já no Getsêmani, quando ele sobe, não mais com os 12, para perto dele, com Pedro, Tiago e João, e ele vai ali sofrer agonia, está se sentindo abandonado, volta, eles estão fazendo o quê? Cochilando, dormindo. E lá na experiência do Calvário, da cruz, nem os 3 mais estão. Quem está na cruz?
João e a sua mãe, Maria Madalena. Jesus experimenta, meus irmãos, profundamente a realidade do abandono. Talvez você que veio aqui hoje, especialmente você mulher, que trouxe dentro do seu coração uma dor muito grande em relação ao abandono. Talvez você foi abandonada pelo seu marido, ou você que está aqui, ou você que está acompanhando em casa. Viva concretamente hoje esta dor na sua alma. O meu marido me abandonou, o meu marido foi embora, o meu marido me trocou por outra mulher, o meu marido me deixou. Saiba você que Jesus sabe o que é abandono. Jesus sabe o que é a muralha do abandono. Jesus sabe muito bem o que é ser abandonado por aqueles que mais se ama, por aqueles que se dá a vida. Jesus sabe do seu sofrimento. Jesus sabe da sua muralha. Mas hoje, na força da palavra de Deus, eu preciso dizer para você, não abandone Deus por causa disso. Deus não tem culpa disso. Deus não é o culpado. Não deixe Deus por causa disso. Se na liberdade, na escolha errada do seu marido, ele preferiu ir embora e abandonar a família e os filhos, por favor, não abandone Deus. Não deixe o Senhor. Permaneça firme, mesmo que esteja caindo lágrimas dos seus olhos, mesmo que você passe pela vergonha de ter sido abandonada, mesmo que a vizinhança toda esteja sabendo que você foi abandonada pelo seu marido, mesmo em meio às lágrimas e ao sofrimento, não abandone Deus. Permaneça firme, não deixe a sua cruz, não deixe. Jesus experimentou concretamente a realidade do abandono. Você acha que Jesus não experimentou angústia? Você acha que Jesus não experimentou a dor física, a dor psicológica? E Jesus experimentou até a dor moral, não porque ele tivesse pecado, porque Jesus não pecou, mas a vergonha de ter sido tratado daquela maneira. Jesus experimentou, meus irmãos, todas as realidades da fragilidade humana, exceto o pecado. O seu sofrimento encontra explicação em Cristo Jesus. O que você vive hoje encontra sentido na cruz de Cristo. Se você tirar Cristo da sua vida, você vai se desesperar. Você vai entrar em depressão, se já não está. Você vai começar a precisar de remédio. Você vai precisar de terapia. Se você não acolher o mistério da cruz de Cristo na sua vida. Acolha Jesus hoje, porque Ele quer derrubar quaisquer muralhas que tenham se levantado na minha vida e na sua vida. Você já ouviu falar no livro de Jó? Você já leu alguma vez o livro de Jó? Lá no capítulo 19 do livro de Jó, no versículo 25, Jó, em meio a tantos sofrimentos que o acorreram, perdeu família, perdeu filhos, perdeu os bens materiais, perdeu a esposa, foi acometido por uma doença grave, estava no chão, havia perdido tudo. No meio da situação, no meio da dificuldade, no meio do seu sofrimento, Jó levanta a sua voz para dizer: eu sei que o meu Redentor está vivo. Diga para quem está do seu lado: eu sei que o meu Redentor está vivo. O nosso Redentor está vivo. Esta é a verdade, meus irmãos. Esta é a verdade que você precisa levar para sua casa hoje, amanhã, quando você voltar. Esta verdade que tem que ser impregnada no seu coração hoje, para que você não desfaleça em meio às suas dificuldades. E eu não quero desmerecer nenhuma das dificuldades que você vive, porque só Deus e você sabem o que você passa. Só Deus e o seu travesseiro, quando você deita à noite e chora, quando você está lá sozinha, sabendo do que você está passando, sabendo do que você está enfrentando, e pode contar só com Deus. Mas saiba, o seu Redentor, Ele está vivo. Quando Jesus, meus irmãos, lá no alto da cruz diz: Pai, por que me abandonastes? Vocês acham que o Pai o havia abandonado? Sim ou não? Jamais. Quando Jesus
levanta esse grito: Pai, por que me abandonaste? Este, meus irmãos, é o nosso abandono de Deus por causa do pecado. Aquele grito foi o meu e o seu, quando nós pecamos e construímos uma muralha entre nós e Deus. Este grito que Jesus dá na cruz é o nosso grito quando fazemos do pecado um projeto para a nossa vida. Quando fazemos do pecado uma escolha para as nossas vidas e queremos e insistimos viver assim. Este é o nosso grito. E nós precisamos hoje pedir ao Espírito Santo que faça com que o nosso coração chore, mas por causa do nosso pecado. Chore as vezes que eu abandonei Deus. Chore pelas vezes que eu deixei a igreja, que eu deixei os sacramentos. Porque muitos de nós, e é engraçado, né? Tem gente que sofre por uma dor de cabeça e grita e esperneia: meu Deus do céu, e faz aquele escarcéu, né? Por uma gripe, ai, e os homens, nós homens, temos uma terrível, né? Situação em relação às mulheres, que as mulheres às vezes são mais fortes do que os homens. Homem, quando adoece, misericórdia, é uma lástima, não é? Lá em casa, às vezes, a gente mora aqui em Cachoeira, lá em casa moram mais 7 padres. Aí no dia do meu aniversário, um padre da comunidade estava derrubado com resfriado. Ele chegou em casa: olha, irmão, me desculpa, mas eu vou dormir. Eu não vou ficar para a sua festa. E foi deitar, porque estava acabado por uma gripe. Porque nós somos assim, fracos. Tem gente que sofre por uma simples dor de cabeça, mas não sofre quando mata o irmão com a língua, quando não senta na porta de casa para falar mal dos outros. Tem jovem que sofre e quase morre porque não passou naquele concurso, porque não passou no vestibular, mas não sofre quando peca contra a castidade, quando vive um namoro errado com a sua namorada, quando começa a transar antes do casamento. Aí não chora, aí dá risada, aí dá prazer. Tem gente que sofre por tão pouca coisa, mas não sofre por causa do próprio pecado, não chora o próprio pecado diante de Deus, não sente vergonha diante de Deus de ter cometido um pecado, não sofre na alma porque abandonou Deus. No momento que você foi abandonada pelo marido, e aí as suas amigas começam a dizer: se ele botou um chifre, bota outro nele, vai lá, pague na mesma moeda. Você é trouxa, você é besta, vai, sai de casa, não é? Se arrume, faz uma chapinha, bota uma roupa elegante, não é? Sai por aí chapada, vai procurar outra coisa. Tem conselhos assim. Tem gente anunciador dessas palavras, meus irmãos. E a dureza é quando nós somos esses instrumentos. Aí a coisa fica feia. É isso mesmo. Abandona, deixa. Não. A palavra de Deus está nos chamando hoje. E a palavra de Deus está gravando com letras de fogo dentro de nós, a não esmorecermos diante das muralhas, a não esmorecermos diante dos sofrimentos da nossa vida. Isso faz parte. Vão acontecer os sofrimentos, são inevitáveis. Nós somos pecadores. As pessoas que convivem dentro da sua casa são humanas, são gente de carne e osso, vão errar com você. Para isso que serve o perdão, para isso que serve a reconciliação. Volta atrás, luta, se esforce. A letra aqui, muito bem inspirada, que coisa maravilhosa que o Emanuel nos conduziu no início dessa pregação, fala de um último elemento em relação às muralhas. O último elemento, que é clamar, não é? A gente gosta, né? Levantar um clamor, não é? Pedir ao Senhor que quebre mesmo as nossas muralhas, que arranque de nós o pecado, essas barreiras. E isso é louvável, nós precisamos clamar. Só que eu quero lembrar a você que quando Josué, lá no capítulo 6, deu uma ordem para os guerreiros e os sacerdotes levando a Arca da Aliança para a cidade de Jericó, a primeira palavra não foi clamar, a primeira palavra foi escutar, ouvir o que Deus tinha para falar.
escutar a voz de Deus. Quando chegar um sofrimento na sua porta, não saia como uma louca, tá? Berrando por aí, gritando. Esteja em Deus, vai aos pés do Senhor, escute Deus. Não vá para suas amigas. Quando acontecer um problema, viu, homem, dentro da sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, não vá para o boteco pedir conselho para os seus amigos. Ali você não vai conseguir, vai ter só isso daqui. Não vá, vá aos pés de Deus. Escute a voz de Deus. Ouça o que o Senhor está dizendo para você fazer. O segundo passo que Josué falou para o seu povo foi avançar. Avançar. Avance na situação que você está vivendo hoje. Eu falei isso daqui. Tire os olhos do problema. Amadureça com o problema. Cresça com o problema que você enfrenta hoje. Não abomine o sofrimento que você passa, mas cresça com ele. Cultive no seu coração este amadurecimento. Senão você vai viver a vida inteira como uma criancinha birrenta, chorona. Está velha já, com a cabeça branca e fica fazendo birra diante de Deus quando vem o sofrimento. Não, isso é para criança, gente. Nós não podemos ser infantis na nossa fé. Precisamos já compreender que depois desse sofrimento está a glória de Deus, está a ressurreição de Cristo, está a certeza da nossa vitória, da minha e da sua. É assim que você precisa acreditar, é assim que você precisa viver. Escutar, avançar e clamar. E bonito perceber que o detalhe que o livro de Josué no capítulo 6 nos apresenta é que os sacerdotes vão levando à frente um objeto. Qual que é ele? Não ouvi. A arca da aliança. Eles vão levando à frente a arca da aliança. Você sabe o que tem dentro da arca da aliança? Lembram? 3 coisas. A primeira delas, as tábuas da lei, os mandamentos de Deus. A segunda, um pote de ouro contendo o maná. E o terceiro, a vara de Arão, que significa a escolha de Deus, o sacerdócio, a igreja. Você está levando para a sua vida esta arca da aliança? Você está levando para a sua vida aquilo que contém a arca da aliança? Você está buscando para a solução do seu problema, das suas dificuldades, o alimento sólido que é a Eucaristia? Qual foi a última vez que você se confessou? Qual foi a última vez que você se aproximou do sacramento da misericórdia para arrancar em primeiro lugar a muralha que está aí dentro do seu coração? Antes das muralhas que estão fora, as que estão aí dentro, enraizadas por causa do pecado. Porque saiba você que muitas situações, até mesmo de enfermidade, você sabe disso, são frutos do nosso pecado. Você precisa ter a coragem de arrancar. Você precisa ter a coragem, como eu falei, senão você não pula nem um tijolinho. Você vai desistir, vai blasfemar contra Deus quando vier até uma dor de cabeça. Quando até um piolho começar a coçar na sua cabeça. Você não vai conseguir vencer. Não estou dizendo, tá, para vocês amanhã correr tudo para o confessionário aqui não, viu? Porque nós somos poucos os padres, pelo amor de Deus. Faça um bom exame de consciência, para isso que é bom um retiro desse, um acampamento. Para você se rever, para você olhar para a tua vida, perceber quais foram as muralhas que você levantou por causa do seu pecado. E lá na sua paróquia, na sua comunidade, quando você tiver uma oportunidade, faça a confissão. Porque senão você vai para a fila aqui e não consegue ser atendido e já sai levando mais uma muralha dentro do coração, a murmuração. Aí vai ser triste. Você dentro do ônibus murmurando contra a canção nova porque não deu tempo de você se confessar. Não. Mas eu quero perguntar para você, quanto tempo tem que você não se confessa? Quanto tempo tem que você não se aproxima diante de Deus e rasga o seu coração? Eu tenho vergonha. Eu tenho trauma. Até quando você vai ficar se escondendo atrás disso? O padre é homem como eu confesso com Deus. Até quando você vai ficar com essa doutrina errada na sua cabeça? Doutrina protestante. Você é católico, não é? Então é hora de purificar o que você conhece sobre a confissão. Não dê desculpas mais para Deus. Assuma. Dentro da arca da aliança está também o maná de Deus, a Eucaristia, o pão vivo descido do céu.
Qual foi a última vez que você comungou do corpo e do sangue do Senhor? Você que está há muito tempo afastado da Eucaristia, porque não tem a coragem de deixar um pecado e está trocando a Eucaristia por causa de um pecado. Eu não quero aqui entrar em questões matrimoniais, tá? Porque com muita misericórdia hoje, a nossa igreja tem se debruçado sobre essa situação. Mas eu quero dizer do pecado do seu coração. Quero dizer do pecado que voluntariamente, de forma livre, você vai e comete e está tudo muito bom e por causa disso você não tem mais coragem de aproximar da Eucaristia. O maná, o pão vivo descido do céu, para arrancar definitivamente qualquer muralha dentro de nós. E em terceiro lugar, está dentro da Arca da Aliança as tábuas da lei, os mandamentos de Deus, a aliança que muitas das vezes eu e você rompemos em relação a Deus. A aliança que eu e você muitas vezes quebramos porque achamos que os mandamentos de Deus são muito pesados. Meu Deus, viver a castidade. Meu Deus, perdoar o meu pai. Mas ele abusou de mim quando eu era pequena. Meu pai me surrava quando eu era criança. Perdoar essa situação, eu não consigo. Não desejar a mulher do próximo, mas a mulher é tão bonita, meus olhos ficam acesos quando passa aquela mulher. Você não é um cavalo que precisa de cabresto. Você é um ser humano. Você tem capacidade dentro de você. Você tem potencialidade dentro de você. Dentro de você tem capacidade de perdoar, sim. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, quem quer que seja que tenha lhe feito algum mal. Você tem dentro de você a capacidade de perdoar, porque senão você está dizendo para mim que a cruz não serviu de nada. Que o sacrifício de Cristo na cruz não serviu de nada. Definitivamente assuma que pela cruz de Cristo a muralha do ódio definitivamente vai cair na sua vida hoje. Assuma isso para você. Coloque a mão no seu coração aí. Diga: hoje a muralha do ódio vai cair do meu coração. Porque Jesus Cristo morreu por mim. Para me salvar. Por amor. Para me resgatar do pecado. Esta é a maior verdade, meus irmãos. Jesus Cristo morreu por todos os nossos pecados, por todas as nossas muralhas, para colocar no chão tudo aquilo que nos afasta do amor do Pai. Não existe na nossa vida nenhuma situação que possa nos separar do amor de Deus, porque Jesus Cristo fez isso por nós. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero convidar você a proclamar na sua vida agora, com toda a fé do seu coração: levante com uma atitude de fé. Não levante mais como um derrotado. Levante como uma pessoa vitoriosa. Não existe mal em nossa vida, não existe muralha que se levante, seja de que ordem for, seja de física, seja de pecado, seja psicológica, seja de que situação for, espiritual, opressões. Não existe nenhuma situação que possa nos separar do amor de Deus. Mais uma vez, coloque a mão sobre o seu coração e peça hoje, nesta hora, a graça de Deus sobre a sua vida. Porque eu falava no início, antes mesmo de qualquer esforço da nossa parte, é pela graça de Deus que as muralhas caem. É pelo poder de Deus e pela ação de Deus que na nossa vida as muralhas caem. E solte a sua voz, peça com fé: Senhor, vem em meu auxílio. Senhor, escuta a minha oração. Vá falando com Deus. Reze do jeito que você souber. Diga: Senhor, eu preciso vencer essas muralhas na minha vida. Eu quero hoje, Jesus, pelo mistério da tua cruz, da tua morte e ressurreição, assumir que eu posso vencer, porque o Senhor foi vitorioso na cruz. Senhor, nós queremos proclamar nesta tarde, nós queremos pedir e clamar, Senhor Jesus, a tua intervenção em nossas vidas. Nós escutamos a tua palavra, nós queremos avançar,
Nós queremos lançar as nossas redes para águas mais profundas e não parar nos problemas, não parar nas dificuldades, mas agora como igreja, como comunidade, como um só corpo, nós queremos clamar com fé, nós queremos pedir com autoridade, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos pedir, Senhor, lança por terra essas muralhas, lança por terra essas dificuldades que eu vivo hoje, a fraqueza, o desânimo, as situações de pecado na minha vida. Senhor, eu quero proclamar a vitória do Teu nome. E levante os seus braços, solte sua voz, reze como igreja católica, reze como povo de fé. Solte sua voz no Espírito se você quer rezar assim, mas peça com fé no seu coração, apoiados na cruz de Cristo, a nossa salvação, a nossa libertação. Nós queremos proclamar hoje que nós somos livres. Nós queremos proclamar hoje a vitória sobre as muralhas. Nós queremos proclamar hoje a vitória de Deus em nossa vida, em nossas famílias, no seu matrimônio, na sua vida financeira, espiritual, nas suas enfermidades físicas. Levanta-se, Deus, e vem nesta hora em nosso socorro. E derruba, Senhor, as muralhas em nós. Derruba as muralhas em nosso coração. Quebra essas barreiras que nós muitas das vezes construímos. E vem, Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça, Senhor, nesta hora. As muralhas não resistirão à ação de Solte Deus, sua voz, cante. ao clamor do povo escolhido. As barreiras cairão, as correntes quebrarão, ao clamar o santo nome do Senhor. As muralhas não resistirão à ação de Deus e ao clamor do povo escolhido. As barreiras cairão, as correntes quebrarão, ao clamar o santo nome do Senhor. Jesus, Jesus, Com o seu braço levantado, peça ao Senhor que nesta hora te liberte no seu coração de todas as vezes que você acabou blasfemando contra Deus. Peça perdão nesta hora para o Senhor das vezes que os sofrimentos na sua vida você acusou Deus. Você disse: Deus me abandonou. Renuncie a esta palavra de maldição. Você disse muitas das vezes: Deus não existe, Deus não me ama, Deus não cuida de mim. Situações muito traumáticas da sua vida e da sua história. Quando você perdeu pessoas queridas, você disse: Deus levou o meu esposo, Deus levou a minha esposa, Deus levou o meu filho. Peça perdão agora diante de Deus e peça que o Senhor te liberte de toda a imagem falsa que você foi criando de Deus. Peça mesmo com fé e diga: Senhor, eu renuncio agora, no nome de Jesus, a todas as vezes que eu blasfemei contra Deus, que eu rejeitei o sofrimento, que eu me senti um maldito, que eu me afastei, que eu busquei o pecado, que eu fiz do pecado um projeto para a minha vida. Eu renuncio, Senhor, conscientemente, nesta hora, a tudo isso. E renuncio também, Senhor, a ação do maligno na minha vida, que se aproveitou dessa situação para prender-me ao pecado,
E eu busquei soluções em outros lugares. Busquei soluções em Eu me outros lugares. desesperei Eu me desesperei. e busquei soluções Busquei soluções que não eram em Ti, não Senhor. eram em Ti. Eu renuncio agora em Teu Renuncio nome, agora em Senhor. Teu nome. Amém, Jesus. Orianda la balaria la. Sobe sua voz. Orianda la balaria la. Seu braço. Orianda la balaria. Deixa que o Espírito ore em você. Orianda la Liberta o teu povo, Senhor. Liberta o teu povo de toda a opressão. Liberta o teu povo, Senhor Jesus. Nesta tarde, que sejamos livres, Senhor, em nosso coração. Livres para Te amar, compreendendo que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória de Deus. Deixa esta palavra cair no seu coração agora. Os sofrimentos do tempo presente não devem se comparar à glória de Deus que está por vir. Assuma isso na sua vida. É uma palavra de profecia para a sua vida. Que os teus sofrimentos do tempo presente, agora que você vive hoje, não são e não podem ser comparados com a glória de Deus que está por vir. Com a glória de Deus manifestada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado por esta certeza, Senhor. Obrigado pela certeza da vitória da Tua cruz, da vitória do nome de Jesus. E você pode aplaudir o nome de Jesus com toda a força do seu coração e proclamar esta vitória sobre a sua vida. A glória de Deus manifestada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por causa das nossas enfermidades, por causa das nossas dores, Ele foi levantado no madeiro para a nossa salvação. Bendito seja Deus, louvado seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Senhor Jesus. Jesus, glória ao nome dele. Jesus. Jesus, mais forte, Jesus, Jesus, juntos, as muralhas, bem forte, vai. As muralhas não resistirão à ação de Deus e ao favor do povo escolhido. As barreiras cairão, as correntes quebrarão, ao clamar o santo nome do Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!